Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas aqui à MF3, Escola de Filosofia. O tema violência na escola, infelizmente persiste. Antes de prosseguir para o desenvolvimento, eu peço a gentileza de se inscrever aqui no canal, dar um joinha e compartilhar, se achar pertinente e até mesmo utilizável no espaço escolar sobre o tema, para tratar sobre a temática. Pode também aqui colocar questões e eu até formulo depois. Vídeos e respostas na medida do possível. O tema retorna porque, para além do absurdo da violência no espaço escolar, circula também um outro fato, que é um professor que falou coisas. E aí isso também ecoa neste momento de um efeito literal de manada. Porque, para além desse professor ter dito isto, e aí tem uma questão de ser verificada se disse isto, a mídia reportou, mas ainda falta detalhes, mesmo para não se divulgar nome e dar fama para quem não merece, e que poderia ter falado coisas que seriam, naqueles termos que a gente lê nas reportagens, algo criminoso. O fato é que precisa ser verificado jornalisticamente a questão, né, para não se cometer injustiça sobre injustiça, e pelo visto está se encaminhando para isso, os órgãos competentes estão cuidando dessa questão. Mas para além dessa questão absurda sobre absurdo, o que estamos assistindo é uma proliferação de perfis em redes sociais, e por vários meios as comunidades escolares têm sido avisadas de promessas de massacre. Isso virou uma coisa que está circulando por várias escolas. O vídeo na aula passada, né? O vídeo passado eu comentava sobre isso, de uma escola específica, de onde eu estudei, etc., na minha juventude, em outra cidade. E coisa de semana passada, mais coisas em outra cidade, muito distante dessa inclusive, mas onde eu tenho pessoas conhecidas que trabalham, um perfil falso também avisando, um perfil falso numa dada rede, avisando que teria massacre numa dada escola. Então, a propósito dessa temática triste e pesada, o que eu organizei hoje para o roteiro de conversa é exatamente esse efeito de manada. O que nós estamos assistindo é um pouco isso. Quando o fato se apresenta na mídia, infelizmente, um fato trágico como aconteceu, muito reportado esses dias, outro para trás também aconteceu, muito trágico, ano passado. Então, quando esses fatos trágicos vêm à mídia e a mídia precisa reportá-lo, acaba gerando esse processo que produz ecos. E este eco eu tenho chamado aqui de efeito manada, e eu trato ele em duas perspectivas para a gente compreendê-lo. O primeiro, acho que seria uma brincadeira juvenil, uma brincadeira que nós, adultos, sejamos professores ou os pais, precisamos ensinar e conversar com os filhos, no sentido de construir a ideia de que o pensamento ele tem consequência. Não se pode, por exemplo, é um clássico, entrar num espaço com muitas pessoas e provocar, por exemplo, algum tipo de tumulto em que as pessoas acabam se machucando em função dessa sua intervenção naquele espaço. Isso não é uma liberdade, isso é um crime, e isso gera consequências que podem pessoas se machucarem e morrerem. Então, o jovem, ele tende a ter como processo natural de formação essa capacidade ou essa incapacidade de um lado, conseguir utilizar a racionalidade, e isso é uma novidade, ele está acabando digamos assim, de aprender a fazer uso disso. Estamos pensando aqui em pré-adolescentes e adolescentes ou jovens. Então, no próprio currículo escolar se discute essa questão, a gente chama isso de pensamento e consequência, pensamento consequente, ou seja, o pensamento não é uma coisa que você simplesmente o pensa e ele não gera nenhuma consequência. É importante compreender que o pensamento gera consequências. Nessa fase eu acho que existe muito mais, muito mais numerosa, quer dizer, a ideia de uma brincadeira,
em casos pontuais em que um jovem vai e escreve ou que faz um perfil, ele precisa ser educado sobre isso. Ele precisa que adultos possam ensiná-los as consequências de uma brincadeira desta, que ela não é brincadeira nem um pouco. Ela gera consequências reais, incluindo a própria possibilidade de penalização judicial de quem faz isso, mesmo sendo ele jovem e aprendendo. Um segundo bloco, que eu chamei de alucinação, é que esse momento de exposição do problema da violência e o eco disto nas redes sociais pode gerar que em alguns indivíduos esse processo saia de uma brincadeira e que esse indivíduo realmente não perceba os limites e por uma disposição psíquica que é despertada por esse processo de alucinação, ele pode sair da brincadeira e cometer efetivamente um crime. Então, desse segundo processo aqui, ele é o mais perigoso e a atuação nossa de professores e sociedade no geral é exatamente conversar com a juventude, discutir com a juventude essa questão. Não deixar passar em branco, se munir de informações e de capacitação para saber conversar com os jovens sobre essa questão. O processo de alucinação, basicamente, seria aquele momento em que o indivíduo cria coisas na sua própria cabeça e acaba esquecendo que isso é uma criação pessoal que não tem relação com a realidade ainda. E quando ele perde essa noção e confunde esta invenção pessoal com a própria realidade, portanto fora da sua própria mente, considerando como se fosse uma coisa existente fora. E essa natureza, portanto, é ainda uma natureza criminosa, essa alucinação. É uma coisa que preconiza um ato de violência. Nesse sentido, o processo alucinatório encontra lastro não só nesta exposição, nesse efeito de manada que nós estamos assistindo, mas hoje em dia, sobretudo, em grupos na internet, que, aliás, eles existem antes dessas tragédias. Tem-se dito que em redes sociais, em grupos ligado, que se acessa pela internet, você acaba encontrando um cultivo desses processos que são alucinatórios e que dá força, portanto, ele dá realidade para a pessoa ir lá e fazer a barbaridade. Então, sobretudo, para além do efeito manada, estes grupos têm atuado nessa produção de alucinação. E aí é um fenômeno complexo a ser estudado tanto pelos educadores, profissionais da educação, como pelos profissionais de saúde, como pelos profissionais ligados aos processos de justiça, porque são processos que são criminais. Promover esse tipo de cultivo é uma atitude criminosa e que precisa ser denunciada, encontrada e, obviamente, enquadrada nos processos legais sobre isso. Uma outra questão ligada à ideia de providências, ou ainda dentro desse primeiro bloco aqui, seria o impacto psíquico que todo esse efeito manada tem gerado na cabeça de profissionais da educação, os professores, mas os outros que estão envolvidos no espaço escolar, como também dos estudantes. De todas as idades, esse efeito manada que estamos vivendo agora gera um processo difuso de angústia, de ansiedade, de uma série de problemas, de medos, e que isso também precisa ser cuidado. Não pode ser negligenciado, não pode ser, como muitas das vezes a gente ouve, de pessoas que não são profissionais, que isso é mimimi e que isso não gera impactos que precisam ser lidados no ambiente escolar. Ignorar esse processo, dizendo que ele é menor, consiste em aumentar o processo de adoecimento psíquico no ambiente escolar. E esta ignorância, no sentido de fingir que não existe, de não ver, isto nós podemos examinar no ambiente escolar desde os anos 90. Que por uma série de questões, acaba que as políticas de Estado
ignoram esse processo, no sentido de que não providencia recursos e investimentos para que isso seja tratado de modo técnico profissional na instituição escolar. Bem, a solução. Eu penso que a solução está centrada tanto na escola quanto na sociedade. O processo de violência na escola não é culpa da escola, é um processo que está na própria sociedade. A escola está dentro da sociedade. Portanto, são esses dois agentes, esses dois atores, os responsáveis por resolver o problema da violência. Pelo que a gente já nota, então, que não vai ser só uma ação dos professores, dentro do que compete à instituição escolar, a solução. É claro que, havendo profissionais na escola que fazem uma ligação mais efetiva entre a escola e a sociedade, é importante. Mas temos que tomar cuidado com esses profissionais, porque eles também não são responsáveis sozinhos para resolver o problema. O problema é da sociedade como um todo. E na sociedade, eu destaco dois agentes. O agente Estado, que é importante, fundamental, porque inclusive a escola está a cargo do Estado, ele regulamenta, ele cuida, seja ela privada ou estatal, que a gente chama de escola pública. E nós teríamos também a sociedade civil, que seriam as famílias, mas não só as famílias, mas a sociedade como um todo, como cuidadora da juventude, das crianças e da juventude. No Estatuto da Criança e do Adolescente, por exemplo, está lá que eu, enquanto adulto, se estiver num local e tiver uma criança que eu nunca vi na minha vida, portanto não é minha parente, não é nada, e essa criança está se colocando numa situação de risco, por exemplo, brincando na beira de um lago, e a gente sabe que é possível que haja ali um acidente da criança cair dentro do lago, etc. Enquanto adulto, eu sou responsável, não importa meu nível de parentesco, em abordar aquela criança, retirá-la daquela situação de perigo e, obviamente, localizar o adulto legalmente responsável para ela e entregá-la, aproximá-la daquele adulto. No entanto, a nossa cultura brasileira não é assim. A nossa cultura brasileira, um pai, sobretudo os de classe média, se você chamar a atenção do filho dele porque o filho está se colocando numa situação de risco, este pai, no geral, briga com você que chamou a atenção do filho dele. Isso é típico da cultura brasileira. Em culturas metropolitanas de países que muitas das elites gostam de apreciar, eu presenciei casos em que não é assim. O adulto, ele interfere em duas crianças que estavam brincando na beira de um rio congelado e a pessoa foi lá, ralhou com essas duas crianças, tirou elas de lá e fez elas encontrarem os pais ou saírem de perto do perigo. E porque isso é da cultura, a cultura aceita essa possibilidade. Portanto, a solução da violência na escola passa pela escola e dentro da escola o profissional da educação, que tem a sua especialidade, ele tem algo enquanto profissional técnico que só ele pode fazer e não que todos que de fora, no momento de tragédia, pensam em solução e propõem soluções e literalmente ignora a proposta dos profissionais de educação para esta questão. E toda a sociedade civil, toda a sociedade política, que seria o Estado. São esses agentes, nas suas especificidades, que resolvem e que vão resolver o problema da violência na escola. A violência na escola, ela é gerada fora da escola e ecoa dentro da escola e, eventualmente, dentro da escola, ela também ganha combustível para se recolocar. Portanto, não adianta a gente culpar uma das partes e esperar a solução. E eu falo isso, para concluir, é desesperador quando governadores de estado propõem colocar segurança na porta das escolas, contratando inclusive segurança privada, isso implica em recursos, como estratégia de solução do processo de violência, que, como eu disse, está num efeito manada em função dessas questões de divulgação na mídia e redes sociais. Esta típica solução do burocrata de Estado desconsidera por completo a opinião de quem é profissional de educação, que já diz, pelo menos desde os anos 90, que a solução
não é colocar a função de polícia e muito menos alguém armado para resolver o problema da violência na escola. A presença de um profissional de segurança armado na escola, ele vai fazer, infelizmente, apenas com que esse problema ganhe contornos ainda mais trágicos. E não precisamos ser nenhum mago para, infelizmente, dizer isto. Porque se nós formos em países desenvolvidos do ponto de vista tecnológico e do ponto de vista de volume financeiro, até que ponto isso é desenvolvimento é uma questão questionável, desenvolvimento sobretudo humano. Nestes países tem polícia nas escolas. Não todas, mas sobretudo nos grandes centros como Boston, Nova York, não é incomum haver polícia não só na porta, mas dentro, no corredor da escola, ou cidades como Chicago. E neste mesmo país é um dos que mais tem esse tipo de barbaridade acontecendo. Então já está comprovado que isso não resolve, isso faz piorar o processo. De um ponto de vista emergencial, haver um segurança, e aí seria muito mais uma polícia institucionalizada e não uma segurança particular, armada, isso tem implicações aí outras, talvez num primeiro momento, mas de emergência isso resolva e possa construir uma dada segurança, uma dada sensação de segurança provisória. Mas isso tem que ser uma solução provisória, porque a solução passa então em atender os profissionais que são especialistas, entender que um pai de aluno tem uma opinião sobre a escola enquanto pai de aluno, e ele é considerado e deve ser considerado para resolver o problema nesta perspectiva, enquanto pai de aluno. E ele é importante para isso, porque há uma parte do processo que é feito em casa, no convívio familiar, que tem os seus desafios, que não é porque a pessoa não quer que ela simplesmente deixe os filhos para lá, não é bem isso. Desafios que ela sozinha de repente não consiga superar sozinha. Ela vai precisar também de uma associação de pais para que possa, nesse ambiente, construir a criação dos seus filhos de modo a gerar felicidade e não gerar tragédias. E o profissional de educação, ele tem a sua singularidade, que difere do pai de família, e que ele precisa ser escutado quando, digamos assim, é preciso propor métodos e estratégias para fazer com que o espaço escolar funcione na sua especificidade. Porque quando a gente mistura isso e a solução de colocar guarda na porta é uma solução para mim que não escuta profissional de educação, é uma solução política, isso é muito triste, porque desde os anos 90, repito, profissionais da educação já sabem como deveria ser a solução desse processo, mas infelizmente não se tem os recursos necessários para que isso aconteça. E passa por exatamente sempre haver soluções que desconsideram esses profissionais nesse processo. O profissional da educação, ele tem a sua responsabilidade, mas não é a responsabilidade pela totalidade da sociedade. A responsabilidade dele para resolver o problema da violência e outros desafios de viver em sociedade, que é natural da condição humana, são desafios que dependem de uma interação com a sociedade. Mas, mais uma vez, a escola, por depender dessa interação, não quer dizer que ela não tem algo de específico. Enfim, é isto sobre esse tema muito caro e que está gerando muitos processos de angústia e adoecimento de colegas profissionais ligados à educação. Muito obrigado mais uma vez e até um próximo.